Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante José Maria Pontes e Silva, com o tema Leis Divinas, Lei de Destruição. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá! Como nós havíamos comentado, vamos dar continuidade ao estudo do livro 3º do Livro dos Espíritos, capítulo 6, Lei de Destruição. O estudo que Kardec fez vai da questão 728 à questão 765. Mas eu fiz uma síntese, nós vamos comentar os pontos essenciais que foram abordados por Allan Kardec. Destruição necessária, destruição abusiva. É o primeiro item, depois tem flagelos destruidores, depois vem guerras, assassínio, crueldade e duelo. Bom, destruição necessária e destruição abusiva. É necessário a destruição ou transformação. Tem o objetivo de renovar e melhorar os seres vivos. Quer dizer, a destruição, que os espíritos gostam de chamar transformação, destruição é o termo que nós escolhemos, mas os espíritos normalmente chamam transformação. Ela existe em toda a natureza, inclusive no ambiente físico, dos minerais, dos elementos que são construídos, edificados pelo homem, tanto que no estudo da física se criou a tese da nega-entropia e a entropia. Tá? A nega-entropia seria a negação da entropia. Quer dizer, a entropia é a desorganização e a nega-entropia seria a reorganização. Existem alguns estudiosos da doutrina dos espíritos que introduzem essa tese acadêmica. Na verdade, aqui Kardec faz uma abordagem sobre a destruição necessária e a destruição abusiva dos seres vivos. Portanto, não caberia aquilo que se criou no ambiente acadêmico. É necessário a destruição ou transformação. Quer dizer, os animais servem-se de outros animais para manterem-se alimentados. Em muitos casos, existem, como nós sabemos, os animais herbívoros e os carnívoros. Deus concedeu às suas criaturas o instinto da destruição. Quer dizer, todos nós temos esse instinto de destruição, de desorganização. E, portanto, quando ele é exacerbado, quando ele é aumentado por nós atingimos o ponto em que nós escolhemos o nome de crueldade. Quer dizer, o elemento cruel é aquele que aumenta, exacerba, né, o seu instinto de destruição. Deus concedeu às suas criaturas o instinto de destruição. Para se alimentar, os seres vivos se destroem entre si. Então, a criação de Deus, quem somos nós para discutirmos ou questionarmos a criação de Deus? Aprendemos com a doutrina dos Espíritos de que Deus, na sua bondade infinita, na sua inteligência suprema, é a causa primeira de tudo que existe, de todas as coisas. E, portanto, em primeiro lugar, o grande respeito, a grande veneração que temos a Deus. Quando em algumas questões não soubermos nos definir, melhor será não comentarmos. Objetivo: manter o equilíbrio e utilizar os restos mortais. Quer dizer, existem esses dois objetivos do ser ter que exterminar o outro ser. Ou ele vai utilizar os restos mortais para a sua alimentação, né? Ou vai manter o equilíbrio
de um modo geral, o equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio ecológico, quer dizer, o equilíbrio entre os elementos, entre os seres que reencarnam, especialmente quando Kardec se refere aos reinos inferiores da natureza. O princípio inteligente permanece indestrutível. Então, todos nós sabemos, com o Espiritismo, já Kardec recebeu instruções nesse sentido, de que o espírito tem a sua origem no princípio inteligente. Então, o que seria o princípio inteligente? O princípio inteligente é algo que existe na natureza. Quer dizer, ele existe em abundância. Não é? Se não houvesse o princípio inteligente, seria muito mais difícil se exercer o controle sobre todo o universo. Então, Deus exerce o controle no universo através desse princípio inteligente. A inteligência é uma coisa e o racionalismo é outra coisa. Então, o princípio inteligente é como um grande mar que está cheio de água. Então, imaginemos uma pequena gota que é retirada deste mar e Deus lhe acrescenta razão e consciência. E começa, então, a se individualizar, começa, então, a tomar uma personalidade. Portanto, somos nós. E nos iniciamos desta forma, nos individualizamos, porque somos procedentes do próprio átomo, como força potencial em épocas muito distantes. E aportamos na Terra, cerca de... Desde que o planeta tinha já 1,5 bilhão de anos, ou 2 bilhões de existência, já preparado para receber o ser inteligente, para receber o ser vivo, há cerca de 3,5 a 3,8 bilhões de anos. Portanto, estamos nos desenvolvendo, estamos nos individualizando. O processo continua. Nós, com o título de homem, já estamos, evidentemente, individualizados. E agora partimos para a última fase da nossa evolução, que é aquela em que nós temos que nos aproximar de Deus, que é o impositivo da própria divindade. O aviso jamais foi um direito. Desculpem, o abuso jamais foi um direito. O direito de destruir limita-se à necessidade de alimentação. Então, Deus instituiu desta forma. Então, nós até, quando comentamos esse assunto, de certa maneira, nós estamos contrariando o pensamento de muitas criaturas na Terra, não é isso? Uns são vegetarianos, outros são veganos. Quer dizer, o vegetariano existe algumas classificações, 3 classificações. O vegano é aquele que é extremamente radical. Quer dizer, ele não só não se alimenta das vísceras dos animais, como também não usa, por exemplo, o mel, não usa os produtos derivados do leite, dos ovos. Enfim, ele é extremamente radical. O radicalismo não existe na doutrina dos espíritos. Portanto, no futuro, a tendência é esse veganismo desaparecer. Os espíritos recomendam de que nós devemos nos alimentar daquilo em que estamos habituados. E no futuro nós iremos deixar de nos alimentar das vísceras dos nossos irmãos inferiores. Portanto, nessa época, nós estaremos num outro estágio evolutivo, porque a própria alimentação do ser humano vai se transformar, vai se modificar no futuro, e tornando-se, portanto, desnecessária abater os nossos irmãos inferiores. Existem críticas do Emmanuel, por exemplo, relativo ao atraso em que nós nos encontramos, porque ainda nos alimentamos das vísceras dos nossos irmãos. Predomina a bestialidade, toda destruição que passa dos limites. Quer dizer, toda destruição feita aos animais para a manutenção da alimentação do homem, por exemplo, quando ela ultrapassa os limites, o necessário, então os espíritos dizem que o homem atinge a bestialidade. Portanto, é um erro grave destruir sem que haja uma necessidade desses corpos que foram mortos pelo homem.
Flagelos destruidores. Será que existem flagelos destruidores? Nós sabemos, com o Espiritismo, de que existem flagelos destruidores. A própria ciência hoje, através da pesquisa científica, já descobriu que na Terra já existiram aproximadamente cinco grandes flagelos destruidores, flagelos gerais, que promoveram a modificação, digamos, do eixo da Terra, modificar o mapa da Terra, e, portanto, eles dizem que o último acontecimento foi no tempo da destruição dos dinossauros, ou logo um pouco depois, um pouco antes, desculpem, 1 milhão de anos antes, há 66 milhões de anos passados. Faz muito tempo. Hoje os espíritos já confirmam isso. Oficialmente não existe uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, mas existem livros espíritas que publicam mensagens do Emmanuel, que hoje se encontram inclusive em poder, os originais em poder de outra religião. E por que então não é tão comentado esses flagelos que existem, que são impetrados pela própria divindade contra o ser humano em determinadas circunstâncias? Nós estamos, em primeiro lugar, aprendendo a colocar em prática o Evangelho de Jesus. Os Espíritos sempre nos ensinam aquilo que é prioridade. A prioridade do momento é entendermos e estudarmos tudo que possa contribuir para que venhamos a nos evangelizar. Por exemplo, estudar o corpo humano, estudar as enfermidades, as curas, porque tudo isso faz parte da justiça de Deus, tudo isso está ligado ao próprio Evangelho, tudo isso está ligado aos problemas que o homem gerou ao longo das reencarnações, ao longo do tempo, nesses 15 milhões de séculos de evolução em que nós nos encontramos. Os flagelos, ou melhor, transtornos são necessários. Então, os espíritos também chamam de transtornos. Em vez de chamarem flagelos, eles preferem usar o termo transtornos. São necessários. O Emmanuel faz comentários, se não me engano, é no livro A Caminho da Luz, onde ele diz que os espíritos que atualmente se encontram numa situação em que cristalizaram as suas ideias em determinados aspectos da doutrina, eles fazem uma análise e verificam que estes espíritos necessitam de um meio mais drástico, a fim de que eles modifiquem os seus pensamentos. E o Emmanuel diz claramente que os grandes flagelos impetrados pela divindade têm o objetivo de mudar o pensamento dessas criaturas, de mudar as convicções, mudar a sua mente, a maneira de pensar, de agir, porque eles se habituaram de tal maneira com os recursos materiais, cristalizaram as suas ideias nessas teorias do mundo, com base na unicidade da existência, e para que eles mudem as suas concepções, será necessário grandes acontecimentos. E aí Deus estaria atuando no sentido de promover esses flagelos. Nas revelações a que eu me referi, feita por Emmanuel, que está em poder de outras religiões, e que já foi publicado em livros espíritas há tempos atrás, ele faz referência a esses flagelos que ocorrem a um espaço extremamente longo de tempo. Não vou fazer comentários ostensivos sobre isso, porque foge do tema da nossa palestra. Mas, em outra ocasião, a gente pode fazer comentários a respeito. E, portanto, o Emmanuel nos diz, acho que no livro A Caminho da Luz, se não me engano, ele diz que nós estamos na quinta raça humana, o desenvolvimento da quinta raça. Então, naturalmente, houveram 4 outras raças. E a separação, o intervalo entre uma raça e outra ocorre exatamente com as consequências desses flagelos gerais que ocorrem.
E além desses flagelos gerais, que fazem com que os pródromos da raça humana, dos animais e de tudo que existiam, possam servir de base para a formação de uma sociedade nova e, consequentemente, de elementos diferentes que são classificados como uma raça no ambiente da sociedade humana. Então, se nós estamos na quinta raça humana, é porque já tivemos oportunidade de participar de outras 4 raças anteriores à atual. Os que fazem considerados, os que forem considerados vítimas encontrarão em outras encarnações uma grande compensação. Aí o Kardec pergunta, ora, nesses grandes flagelos, naturalmente, de acordo com as leis de amor, de acordo com as leis de Deus, as criaturas que irão experimentar esses impactos repentinos para que ocorra a mudança mais rápida dos seus pensamentos, para que os resultados sejam superiores a outros resultados que somente poderiam ser obtidos com dezenas, talvez centenas de anos consecutivos através das reencarnações. E em poucos anos, o resultado é extraordinário. Será que aqueles que são vitimados, ou seja, que não detêm culpa sobre esses acontecimentos, como ficam estas criaturas? E aí ele diz que as vítimas seriam compensadas logo nas próximas reencarnações. Então existe a lei da compensação. Deus criou esta lei exatamente para que cada criatura sua, por mais que venha a sofrer, por mais que venha a enfrentar dificuldades, por mais que enfrente essa ou aquela provação, ela sempre estará se sentindo compensada. Quer dizer, é a bondade de Deus que se exprime posteriormente aos nossos sofrimentos. Portanto, é uma das leis mais importantes, a lei da compensação, muito comentada nos textos de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Os flagelos destruidores modificam, em algumas vezes, o estado de uma região. E o bem que resulta se percebe com as gerações futuras. Quer dizer, esses flagelos que ocorrem, segundo Emmanuel, ocorrem flagelos gerais que mexem com todo o globo terreno, com todos os seres viventes, como ocorreu no tempo da destruição dos dinossauros, onde existem várias teses para justificar esse acontecimento. Todos esses flagelos trazem, digamos, modificações muito grandes no mapa da própria Terra. Quer dizer, aqueles continentes que hoje nós visualizamos, depois de ocorrerem esses flagelos, eles irão desaparecer e irão aparecer outros. Então, qual seria o grande objetivo disso? Ele diz que essas regiões que se transformam, que se modificam, geram benefícios que serão percebidos pela próxima raça que estará surgindo. Tá? Quer dizer, a nossa raça hoje, que é a quinta raça humana, naturalmente está experimentando os benefícios que ocorreram em função dos flagelos que fizeram com que se modificassem os pontos essenciais do nosso globo. Há os flagelos de caráter geral, que são desígnios de Deus. A esses o homem pode apenas pedir resignação à vontade de Deus. Então são flagelos que causam danos terríveis, destroem parte da sociedade humana, destroem os animais, destrói tudo aquilo que o homem edificou ao longo das reencarnações, todas as pesquisas que realizou, o resultado das pesquisas, que é a materialização desses resultados que se exprime através das suas criações, através da inventividade do homem. Então, tudo desaparece. Então, é isso a que ele se refere.
E é necessário que haja resignação, simplesmente a resignação diante disso. Bom, com relação às guerras, todos nós sabemos que o Espiritismo é uma religião que aconselha, que nos ensina, que tem um fator de doutrinação e que, se nós formos convocados para a guerra, nós temos que atender ao Estado. Quer dizer, a submissão evangélica ela está sob as ordens do Estado. Então, nós temos o dever de acolher. Agora, a guerra passou a ser um estado normal da sociedade humana. E por que Deus permitiu isso? Ora, no mundo, Deus nos dá liberdade de ação, de pensamento. E como são uma quantidade imensa de entidades espirituais dos mais diferentes níveis que aqui reencarnam, com prioridades para ressarcir débitos do passado, para se melhorar, para, digamos, melhorar o complexo de culpa que desenvolveu ao longo do tempo através das reencarnações. Então, a reencarnação tem uma série de utilidades, de fatores importantes. Deus permitiu que o homem se organizasse para promover a defesa da sociedade humana. Então, o exército tornou-se um estado normal em função desta necessidade que o próprio homem criou e que Deus, por nos dar a liberdade, permite que ela aconteça. Mas o ideal seria que não existissem os exércitos, que o homem, através da sua evolução, com o tempo, ele desenvolvesse modelos diferentes de relacionamento, de tal forma que evitasse as guerras. Hoje nós sabemos, através de notícias de entidades espirituais que psicografam, através de diversos médiuns confiáveis, de que existem planetas que se desenvolvem e que nunca conheceram a guerra. Portanto, tudo depende de nós. Nós criamos um modelo competitivo de relacionamento, criamos determinadas condições no ambiente social em que, inevitavelmente, as criaturas com tendências a desenvolverem atitudes reprováveis encontraram o campo fértil para atuarem. Então, todos nós temos uma parcela de culpa. E o exército, ainda nos dias atuais, torna-se um elemento que também serve à guerra. Portanto, no futuro não haverá exércitos como existem hoje, que são destinados a defender a região, o país, de ataques eventuais dos seus inimigos, porque haverá fraternidade legítima entre os povos, e para isto, os Espíritos nos ensinam de que a própria comercialização que existe entre um país e outro, o comércio que se estabelece, tem esta finalidade, de fazer com que se estreitem as relações entre os países e gradualmente desapareça a animosidade que causa a guerra. Portanto, no futuro, nós não teremos guerras. E quando a guerra for extinta, ela será um marco na evolução da sociedade humana. O assassínio, ele faz abordagem sobre o assassínio, que é até dispensável. Todos nós sabemos de que assassinar um outro irmão nosso é um crime contra as leis de Deus. E o dever que nós temos hoje é de exemplificar a nossa conduta, a fim de que aqueles que ainda mergulhados na ignorância, que estão no meio da nossa sociedade, que cometem este ato ainda, e mais ultimamente tem ocorrido parece que com mais frequência em muitos países, eles possam ser reduzidos. Vamos rogar a Deus sempre que a doutrina dos Espíritos possa se expandir cada vez mais, o mais rapidamente possível, ela atinja o mais depressa possível os corações, as famílias, para que o homem possa se conscientizar de que não estamos na Terra guiados por forças cegas, que nós estamos aqui para atender um plano estabelecido por Deus,
e que a administração da sociedade humana é feita, é real, é efetiva, se faz no mundo dos espíritos. É que os mundos materiais foram criados para que o homem livre pudesse agir como bem deseja. Nós temos uma amplitude muito grande da nossa sensibilidade, dos nossos conhecimentos adquiridos através de milhares de reencarnações. Temos o auxílio espiritual como elementos ativos que atuam sobre nós, que somos elementos passivos. No entanto, com um pequeno percentual apenas desta sensibilidade, a fim de atender às necessidades que são impostas pela matéria densa da qual nós fazemos parte. Nós estamos esquecidos do passado. Numa grandiosa oportunidade, através da reencarnação, de solver os nossos débitos, retornar para o mundo espiritual com um semblante erguido, nos preparar para as próximas reencarnações com responsabilidades cada vez maiores, onde uma delas se inclui o nosso exemplo pessoal no que diz respeito à mansuetude. O próprio Cristo diz que bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, eles herdarão a terra. Nós sabemos que herdar a terra significa ser pacífico, não ser orgulhoso, sermos prestativos, sermos capazes de amar os nossos semelhantes e, portanto, para experimentarmos dificuldades menores do que aquelas que estamos experimentando hoje. Por outro lado, temos que imaginar de que o trabalho da espiritualidade em preparar as pessoas para a reencarnação é exclusivo dela. O homem reencarna no mundo esquecido do passado. Ele se reencontra com as pessoas com as quais conviveu, sejam elas inimigas, sejam amigas, sejam afetos ou desafetos, e, portanto, são as forças espirituais da nossa mente que geram os potenciais que irão fazer com que haja esses reencontros inevitáveis e, consequentemente, com o esquecimento do passado, nós venhamos a construir novamente uma maneira diferente de evoluir. Como somos sempre reincidentes em tudo que realizamos no passado, temos que contar com o auxílio constante da espiritualidade. Para isso, será necessário o amparo da religião, e, de preferência, a religião, quanto mais racional, melhor. Todas as religiões são muito boas. No entanto, hoje, a luz que o Espiritismo vem trazendo sobre a sociedade humana, é como nos dizer que o Espiritismo se encontra com um número maior de informações, com muito mais revelações do que se possa imaginar. É necessário que se acredite na veracidade da comunicabilidade dos espíritos via mediúnica. É necessário entendermos de que os espíritos estão unidos hoje para trazer o apoio necessário à casa espírita no futuro que se aproxima. É necessário que o homem entenda de que existem as atividades que competem tão somente a nós e aquelas atividades que competem ao mundo dos espíritos. É necessário que o homem saiba de que o Cristo não veio por acaso. Ele escolheu nos dar o testemunho de amor à sociedade humana. Ele é aquele que foi um instrumento de Deus para realizar todas as obras que conhecemos e que compõem o solo do nosso planeta. Ele é o autor desse planeta que acolhe os nossos pés, e nada falta hoje para nós dentro do nosso processo de evolução, porque quando faltar algo que possa nos possibilitar a evolução aqui na Terra, nós seremos transferidos para outras casas planetárias que irão nos absorver, que irão nos receber, e onde iremos absorver novos conhecimentos e dar prosseguimento à nossa evolução. Passamos pela fase mais difícil, que é aquela da individuação de todos nós como espíritos, até a conquista do pensamento contínuo, até a conquista do título de homem. Estamos vivendo o último momento
que é aquele em que dependerá mais de nós, porque a nossa própria evolução está entregue a nós. Os técnicos espirituais que trabalham para o Cristo já não estão mais ao nosso lado. Quem está ao nosso lado hoje, naturalmente, são os espíritos benevolentes que nos ajudam, que nos auxiliam, nos orientam, a fim de que venhamos nos instruir, a fim de que venhamos a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, o seu Evangelho. Portanto, tudo o que fizermos na atualidade, no ambiente espiritista, se visa a evangelização da sociedade humana. Mais tarde, um pouco, no futuro que se aproxima, quando a sociedade humana estiver com o pensamento sedimentado nas realidades espíritas, então tudo será diferente. Nós teremos ramificações imensas, campos maravilhosos de estudos e de pesquisas, seja no âmbito científico, seja no âmbito religioso, e haverá um surto evolutivo muito grande com a presença dos benfeitores espirituais ao nosso lado, nos auxiliando das mais diversas maneiras, porque a comunicabilidade se transformará num objeto de simplicidade do homem ao se relacionar com o mundo dos espíritos. Portanto, por enquanto, nós estamos nesta luta de fazer com que o Evangelho se transforme no grande exemplo que deve ser dado a toda a sociedade humana que se encontra numa situação deplorável de uma conduta reprovável que às vezes faz com que muitas criaturas achem que estamos num processo involutivo. Na verdade, estamos evoluindo sempre. A família está em evolução. As criações que Deus instituiu para que o homem, seguindo as suas diretrizes, atingisse o grande objetivo, permanecem firmes, com alterações que podem ser comentadas, evidentemente, mas que não mudarão o seu curso, porque a criação de Deus é firme e os seus impositivos são, digamos, irreversíveis. O homem terá que cumprir com liberdade plena de pensamento e de ação. Portanto, ele faz também aqui uma referência sobre a crueldade, que nós já comentamos. A crueldade é a exacerbação do instinto de destruição que Deus colocou em cada um de nós. Então, nos tornamos cruéis quando exacerbamos isso. Por exemplo, isso ocorre não só com esse sentimento de crueldade, que é o instinto de destruição que Deus colocou em nós. Acontece com todos os sentimentos. Por exemplo, o ciúme, a inveja, a presunção, todos eles são exacerbações dos atributos que Deus colocou em nós, que nos auxiliam na evolução. Então, hoje os Espíritos nos dizem que nós temos que ser grandes, apenas um exemplo, ser grandes observadores do nosso próximo. Para que sermos grandes observadores do nosso próximo? A fim de que, quando o próximo necessitar de alguma coisa, nós estejamos próximo dele para auxiliá-lo. Mas o que ocorre é que somos grandes observadores para utilizarmos a malícia que existe em nosso coração. Então, quando nós somos grandes observadores e ajudamos o progresso da sociedade humana, nós estamos realizando um ato nobre. Então, em tudo existem os atributos nobres que Deus criou para o homem. Nós exacerbamos, exageramos esses sentimentos e aí se encontram os defeitos que o Evangelho irá nos auxiliar aos poucos a nos libertarmos deles. Aí ele faz também, logo depois disso, muitos comentários sobre o duelo. O duelo, todos nós sabemos o que é. O duelo, ele possuía, aliás, porque o duelo não existe mais na sociedade humana. É algo que já desapareceu. E no tempo de Kardec, ainda existiam muitos países com a legislação específica, no Código
penal, evidentemente, que recomendava os critérios para que o duelo ocorresse entre duas criaturas que eventualmente tivessem que, digamos, numa peleja, numa luta entre os dois, numa situação em que os dois se odiavam, em que os dois se contrariavam, eles realizavam um acordo e em determinado local, diante de testemunhas e diante de um juiz imparcial, com armas que não lhes pertenciam, eles iam então duelar. Então era muito comum. E o duelo, desta forma, foi criado na Europa, na Idade Média. Depois expandiu-se por muitos lugares do mundo, e aqui na América do Sul, nós sabemos que, acho que o país é o Uruguai, que até 1880 detinha uma legislação própria no seu código, no seu código penal, de como as pessoas deveriam promover o duelo. No entanto, em 1980, esta lei foi debelada. No entanto, os duelos aqui na América do Sul, nessa região a que eu me referi, eles continuaram a existir de forma clandestina. E aí foi terminantemente proibido em 1992. Portanto, o duelo não existe mais. Melhor será que não venhamos nem a comentar algo que já passou. Foi criado na Idade Média e no ano 2022 já não existe mais. Tá? Então, para finalizarmos a nossa palestra, Jesus disse: quem mata pela espada, por ela perecerá. Então, uma pergunta que foi feita a Allan Kardec fez aos espíritos. Então, mas Jesus disse: quem mata pela espada perecerá. E ele diz, como resposta à entidade espiritual, é a pena de talião que é a justiça divina. Quer dizer, a pena de talião hoje se constitui a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela é perfeita. Quem somos nós para discutir a justiça de Deus? Sabemos que na justiça de Deus existe a bondade divina que se manifesta. E após o período em que ocorre algo relativo à justiça divina, nós temos grandes compensações. Após sanar o problema que aflige a nossa consciência, nos sentiremos compensados, porque a misericórdia divina nos prepara meios para que sejamos sempre gratos à bondade efetiva de Deus. Portanto, e todos somos punidos a todo instante por essa pena, pelo que pecamos nesta e em outras vidas. A pena de talião, ou seja, a lei de Deus, a que se referiu Jesus quando disse: quem mata pela espada perecerá, ela está atuando todos os dias em nossas vidas e em todas as criaturas. É que nós nos queixamos de tudo que sofremos. Temos este hábito de fazer reclamações, de nos queixar, de nos colocar como vítimas. O Espiritismo nos ensina de que o sofrimento, quando encontra a resignação naquele que sofre, aquele que sofre naturalmente terá méritos. Portanto, vamos nos habituando a aprender a sofrer com resignação, a cumprir os nossos deveres, e se eles nos afligem, é porque eles estão relacionados com uma conduta reprovável nossa de reencarnações passadas. Se temos filhos problemas, é porque estes filhos se acompliciaram conosco em outras encarnações passadas. Se enfrentamos essa ou aquela dificuldade no âmbito social, é porque fomos criaturas hostis,
com aqueles que se aproximavam de nós em outras vidas, em vidas anteriores. Então, todos os acontecimentos da encarnação nossa estão diretamente relacionados com a nossa conduta do passado. Temos que aprender a sofrer com resignação, a fim de retornar para o mundo dos espíritos, com o semblante erguido, como vitoriosos na nossa luta. Se somos pobres, se temos dificuldades financeiras, passamos a reclamar. Se amealhamos grandes fortunas e nos decepcionamos com a conduta impensada em determinados momentos, vamos acusar alguém ou a própria divindade por nos ter concedido tantos meios, tantas facilidades. Então é difícil viver hoje, especialmente na sociedade em que nós nos encontramos, se constitui uma arte. E, portanto, o Evangelho de Jesus nunca pôde antes ter sido observado como tão necessário como na vida da sociedade humana na atualidade. Estejamos, portanto, com a religião espírita e respeitando profundamente as demais religiões, vamos observá-los como os nossos irmãos que estão ao nosso lado, que merecem o nosso respeito profundo, o nosso reconhecimento, para que possamos continuar ao lado deles, para aprendermos com eles, porque é como se nós estivéssemos em uma grandiosa embarcação que nos conduz para o porto em que se encontra Deus. E, portanto, somos todos irmãos. Nós, os espíritas, temos apenas algumas informações a mais, algumas revelações que nos foram transferidas pelos espíritos através da mediunidade, através dos bons livros, e, portanto, não deve ser motivo de orgulho da nossa parte. O Espiritismo tem um grande trabalho, que é aquele de instruir a sociedade humana, e para isso os espíritos nos deram 1000 anos, e, portanto, nesses 1000 anos consecutivos, o Espiritismo terá concluído a sua missão. E bem-aventurados, portanto, aqueles que permanecem na casa espírita, aqueles que estudam a doutrina dos espíritos, aqueles que estudam a codificação de Allan Kardec, aqueles que valorizam a constituição da doutrina dos espíritos, para que no futuro ele possa participar de certames mais importantes no campo da divulgação, no campo do trabalho, no campo da exemplificação do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Muito obrigado a todos por suportarem, né, a minha presença mais uma vez. Eu queria apenas fazer um comentário aqui sobre esse livro, Corpo Sutil. É um livro que eu escrevi. Isso aqui é fruto de estudos de mais de 50 anos da doutrina dos espíritos. E que eu dou palestras e aulas há 45 anos. Poderia ter escrito um livro bem antes. Um assunto interessante que diz respeito à obra de André Luiz, interpretação, facilitação da compreensão de parcela das revelações de André Luiz. No livro Evolução em Dois Mundos, especialmente no Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Naturalmente, informações de muitos livros. E nós estamos distribuindo este livro gratuitamente. Aqueles que desejarem ler este livro, peçam para a Rádio e TV Fraternal e terão apenas a despesa do pagamento do correio, que custa acho que menos de R$10, tá? Portanto, nós aguardamos a todos aqueles que gostam de estudar, que peçam o livro à Rádio Fraternal para que recebam gratuitamente, pagando apenas esses menos de R$10 do correio, tá? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal.
Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.